Olá, você está no Inventário da Leitura, eu sou Gessiele Lordes e hoje a gente vai conversar sobre o livro Montanha, do escritor brasileiro Ciro dos Anjos. Se você também está se perguntando quem foi Ciro dos Anjos, saiba que você não está sozinho, porque pelo menos eu não vi nada sobre esse autor durante as aulas de literatura do ensino médio, a não ser que eu esteja realmente com a memória muito falha, mas eu tenho quase certeza que nunca escutei falar sobre esse autor. E, justamente fui pesquisar sobre ele para entender um pouco sobre o contexto em que ele escreveu, um pouco sobre as suas influências literárias. E o que eu descobri sobre o Ciro dos Anjos é que ele é um autor mineiro. Ele nasceu em 1906, no interior de Minas Gerais. Ele nasceu em uma família muito culta. O pai dele gostava muito de literatura, a mãe dele gostava de música erudita, e desde muito criança ele já escrevia. Então ele foi uma criança um tanto autodidata em várias questões de criação. E ele foi jornalista, se formou em direito e trabalhou em muitos jornais, também ocupou muitos cargos em repartições públicas, trabalhou no governo local, trabalhou no governo estadual e também ocupou cargos no governo federal. Inclusive, ele foi servidor federal durante governos militares, também no governo JK. Então, ele sempre transitou entre essas pessoas, do alto escalão do poder brasileiro. E outro fato que eu descobri sobre a vida dele é que ele era muito, muito amigo do Carlos Drummond de Andrade. Tanto que eles trocavam muitas correspondências, e o Carlos Drummond de Andrade foi um dos que incentivou ele a lançar este livro Montanha. Porque na época em que ele escreveu este livro, a política ainda era muito efervescente, no Brasil, como é até hoje, mas digamos que ele escreveu sobre o seu tempo. Então ele tinha um pouco de receio em lançar este livro, porque por mais que ele escrevesse sobre personagens, pessoas fictícias, elas eram altamente inspiradas em pessoas reais. Tanto que neste livro, Montanha, a gente sabe que o presidente era o Getúlio Vargas, embora ele não cite o nome em nenhum momento, o contexto ali nos indica que ele estava falando do Getúlio Vargas. E um fato interessante é que aqui ele não vai falar o nome do presidente em momento algum. Eles se referem ao presidente como o homem, e sempre que aparece esse homem em itálico, a gente sabe que ele está falando do mandatário máximo aqui do Brasil, na época, então, que era o Getúlio Vargas. Ciro dos Anjos, então, teve 7 livros publicados, e o mais famoso dele é o Amanuense Belmiro, que é justamente focado em um personagem que é do funcionalismo público, e ali ele vai falar também sobre esse aspecto mais psicológico do personagem. Pelo que eu li, este livro é muitas vezes associado ao estilo do Machado de Assis. Muitos críticos, estudiosos, identificam ali na prosa do Ciro dos Anjos alguns elementos que lembram muito o estilo do Machado de Assis. E eu encontrei alguns textos e algumas opiniões dizendo que o Ciro dos Anjos não é mais reconhecido no Brasil justamente porque ele foi por um caminho muito próximo do Machado, então ele ficou meio que na sombra do Machado de Assis, E também dizem que o estilo dele lembra muito o do Proust. Então, acredito que essas duas referências não sejam motivos para a gente não querer ler este livro ou este autor, mas, pelo contrário, sejam motivos que nos instigam a conhecer essa obra, mesmo que seja para dizer que realmente é uma obra que não tem nada de muito inovador. Embora o Carlos Drummond de Andrade, é claro que ele era muito amigo do Ciro dos Anjos, mas o Carlos Drummond de Andrade, na época em que leu o original de Montanha, disse que esta obra era algo totalmente inédito na literatura brasileira. Inclusive, o Ciro dos Anjos foi professor de literatura em Minas Gerais, também ministrou em universidades fora do Brasil, e ele tem até um livro de criação literária. Então não é um autor assim que se aventurou, Ele realmente dedicou a sua vida ao entendimento e ao ensino da literatura. E como eu cheguei a este livro? Então, já que eu nunca ouvi falar do Ciro dos Anjos, estava eu em um bazar olhando a parte dos livros, Livros muito baratinhos, que é o que sempre me interessa nesse tipo de evento. E encontrei este livro e me chamou a atenção o nome Montanha, porque imediatamente eu pensei que pudesse ser uma edição reduzida, ou enfim, alguma
relação com A Montanha Mágica, né, do Thomas Mann, que também quero ler, mas não tenho ainda o livro. E quando eu cheguei perto e olhei realmente a capa com calma, eu vi que era apenas montanha. E daí fui ler, né, a sinopse, porque a capa é bem interessante, né? A gente vê que é uma edição bem bonita, assim, essa capa bem trabalhada. Enfim, me chamou a atenção. E na sinopse, na contracapa, a primeira linha diz que essa obra é o primeiro thriller da política na literatura brasileira. Então, isso me chamou muita atenção, porque eu imaginei que eu fosse ler aqui uma espécie de House of Cards tupiniquim, né? Então, já criei muita expectativa de ver ali um grande escândalo, algum tipo de crime, né? Talvez não de corrupção, mas algum assassinato ali no alto escalão que envolvesse todos os podres dos bastidores da política. Imediatamente comprei esse livro e estava muito ansiosa para ler. Porém, aqui eu não encontrei nenhum elemento que lembre um thriller, porque, né, um thriller você espera ali um suspense, uma série de fatos que culminem ali em uma investigação, alguma coisa desse tipo, mas não é o caso deste livro. Então, nesse ponto, eu fiquei um pouco chateada, porque eu estava esperando, já tinha me preparado psicologicamente para ler um thriller. Mas o que eu li então? Bom, vamos ao enredo. Aqui o protagonista é o Pedro Gabriel, ele é um político, assim, daqueles políticos raposa velha, que já passaram por polícia, já passou por várias instâncias, por vários cargos públicos, e a vida dele é essa, é ficar pulando de cargo em cargo. Ele é literalmente o cara que não gosta de política, mas gosta de poder. Então ele está na política para inflar o seu ego, para lucrar e para mostrar que ele é superior. Então, o que a gente tem aqui é um personagem muito arrogante, muito ardiloso e muito sedutor, não apenas com o seu eleitorado, mas também com os seus pares. Ele é uma pessoa extremamente estratégica, ele está sempre pensando no seu próprio benefício e no longo prazo. Então, sempre que ele toma uma decisão, que ele conversa com alguém, que ele estabelece um tipo de contato, é pensando como essa pessoa vai favorecer ele na política. Ele é casado, mas ele tem 2 amantes. Então, ele é um político que ele fica pregando sobre os bons costumes, a moral, mas ele tem 2 amantes. Ele tem, então, uma amante que é uma mulher da alta sociedade, que é desquitada, e ela é uma herdeira, então ela tinha muitas posses, e ela foi um caso, assim, mais passageiro. E ele tem uma amante que é muito jovem, ela é quase 30 anos mais nova do que ele, que é a Naná, que é de longe a melhor personagem desse livro. E a Naná é uma estudante de direito, que tem uma visão de mundo muito à frente do seu tempo. Ela estava sempre criticando a sociedade, estava sempre tentando ir contra as convenções sociais do seu tempo, o que é um pouco contraditório, porque ela era amante de um cara que ela sabia que não prestava, que não praticava aquilo que pregava, mas ao mesmo tempo eram os anos 50, né, e uma jovem ser amante de um político também tinha ali o seu peso de rebeldia. Enfim, ela também era muito jovem, então a noção que ela tinha de se rebelar contra o sistema era um pouco deturpada. Mas o fato é que a Naná era uma jovem muito intelectualizada, ela lia muito, ela lia Virginia Woolf, então a gente tem aqui vários momentos em que ela vai ler o seu diário para resgatar algumas passagens da vida dela. E aqui a gente já entra em um outro ponto do livro, que é a polifonia, não apenas dos narradores, mas também dos formatos. Né? A gente tem vários formatos de texto aqui dentro dessa obra. Tem capítulos que são transcrições de documentos oficiais, tem capítulos que são discursos políticos, alguns capítulos são notícias que saíram na rádio, que saíram no jornal, tem alguns capítulos que são apenas conversas de bar entre trabalhadores comuns, né, a classe média comum da época ali, conversando sobre as eleições, jogando conversa fora, mas também nos mostrando como era o cenário político daquela época. E tem os capítulos que são, então, as interações entre o Pedro Gabriel e os seus colegas de partido, seus opositores, e também entre ele e as suas amantes.
O que é mais legal nesse livro é que o que de fato acontece nos bastidores da política não se expressa exatamente pelos resultados, porque aqui a gente tem um momento em que existem boatos de um novo golpe militar e o Pedro Gabriel também considera que vai ocorrer o pleito. Então ele quer estar preparado para os dois cenários. Então ele precisa flertar com direita, esquerda, com amigos do governo, com amigos dos militares. Ele precisa ser amigo de todos, porque ele quer estar bem independente do que aconteça. É interessante que no momento em que os políticos estão conversando, né, uns com os outros, eles falam uma coisa, por exemplo, eles falam A, mas daí eles pensam B. O diálogo é marcado com travessão, de forma tradicional, quando é uma fala, e quando é um pensamento, ele vem entre aspas. E tem capítulos inteiros em que os personagens, né, os políticos, eles estão conversando e eles falam uma coisa, mas eles pensam outra. Então, a partir do pensamento deles, a gente percebe que o que eles falam é exatamente o contrário. Então, o Pedro Gabriel muitas vezes está conversando com alguém ali, ele faz uma pergunta de sim ou não, por exemplo, e o cara responde não. Ele dá toda uma justificativa para dizer não. Então, o Pedro Gabriel já pensa, se ele falou isso, então quer dizer que sim. E daí ele vai justificando no seu pensamento porque ele considera aquela resposta sim e não um não, como, né, o interlocutor realmente pronunciou. Então, isso nos mostra que realmente a política é um grande jogo de poder, de simulação, né? E também é um tanto quanto codificada, né? Porque se você não entende ali os pormenores do que está acontecendo, você é facilmente engolido por um sistema, né, que se nutre por pessoas movidas por interesses totalmente pessoais, né? Por mais que o discurso seja em prol do povo, a gente sabe que o que interessa ali são os poderes individuais. E neste livro a gente vai acompanhar esses bastidores e a gente vai acompanhando esse perfil do político brasileiro. Tem um político que ele é retratado como honesto, que é o Tadeu, é o principal opositor do Pedro Gabriel. E o Tadeu, ele tenta, só que a sua boa índole não é suficiente. Ele está dentro de uma cova de leões e ele precisa saber jogar o jogo. Então, por ele ser muito focado no bem, fazer as coisas certas, ele acaba não tendo o jogo de cintura necessário para se manter no mesmo nível do jogo dos seus opositores. E sobre a questão da polifonia, né, que eu disse, são realmente muitos personagens. Não são tantos personagens que são ativos, né, que falam, mas são muitos personagens que constroem ali a teia de fatos que dão esse contexto político da época. E o autor ele não se preocupa muito em apresentar esses personagens, de cada vez que ele vai introduzir um personagem, ele dá uma prévia, né? Não, muitas vezes a gente vê alguns nomes de personagens nos pensamentos ou nos diálogos de outros personagens. Então, no começo, a gente não tem muita ideia se esses nomes que estão aparecendo pela primeira vez vão ser importantes para a narrativa, né, ao longo da história. Então, a gente não dá conta de memorizar tantos personagens e ir construindo, né, aquilo que está acontecendo com esses personagens. Quando eu terminei de ler este livro, eu tive a sensação que eu montei um quebra-cabeça em que eu consegui encaixar as peças, mas que a imagem que esse quebra-cabeça monta é como se o desenho dessas peças não fosse totalmente claro, né? Então, é um livro que ele exige uma concentração maior, ele exige um pouco mais do leitor, então não é um livro que tu vai conseguir dar grandes pausas, também não é um livro que a gente consegue ficar ali, né, fuçando no celular de vez em quando. Pelo menos para mim, né, foi assim, ele exige um pouco mais. Em alguns momentos ele é um pouco cansativo, sim, principalmente quando está ali transcrevendo documentos oficiais ou quando está falando de notícias também da época, porque tinha um vocabulário muito arcaico em alguns momentos, não é em todo o livro, tá? É realmente em alguns pontos que isso acontece. Mas, assim, não considero um livro que tenha sido ruim.
Eu gostei de ler este livro, talvez alguns pontos pudessem ser mais enxutos, mas também a gente tem que entender que a proposta dele era justamente essa, né? Era retratar a política da época, e a gente sabe que, em se tratando de política, discursos vazios temos aos montes. E mesmo que a parte da política ela seja bem expressiva nesse livro e ela seja um pouco cansativa, os capítulos da Ana Maria, que é a Naná, né, essa amante do Pedro Gabriel, realmente são muito proveitosos, são os mais interessantes, porque ela vivia sob o comando do pai, que tinha uma visão muito, né, machista da época. Também ele era um dos capachos eleitorais ali do Pedro Gabriel, então ele tinha que também decidir o que ele ia fazer com a sua família a partir dos interesses dos políticos que, no fim das contas, mantinham, né, o seu salário. Então, a Ana Maria, com certeza, é um personagem que dá ali um respiro, um alívio na narrativa, assim como as outras personagens femininas. A gente não tem personagens femininas diretamente envolvidas na política, mas a gente tem elas ali costurando alguns dramas que refletem diretamente, e que elas sabiam o poder, né, que a imagem do político bem casado poderia ter em uma campanha, e também o impacto negativo que teria caso uma situação ali extraconjugal viesse a público, e elas também usavam isso a seu favor. Mas a Naná, com certeza, foi a personagem que teve um arco mais completo também, porque ela era, no começo da história, uma jovem um tanto deslumbrada. Ela também usa os seus diários para resgatar outros momentos da sua vida em que ela vai refletir sobre si mesma e ver o quanto ela era boba, né, em vários aspectos. E no fim da história ela vai tendo ali um declínio, acontece uma situação de saúde que também faz ela começar a ver a vida de outro modo. Então, só pela Naná, eu já fiquei muito interessada em ler o Amanuense, porque dizem que são dois personagens que conversam bastante. Então, fica aí a minha dica, Montanha, Ciro dos Anjos. É um livro um tanto exigente em termos de atenção, mas eu acho que vale a pena conhecer. Não sei se todos vão gostar dessa obra, mas considero que é importante a gente ter essa referência também, principalmente pelo quão desafiador foi para esse autor escrever sobre isso, né? Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é ler este livro, né? Mesmo que seja para depois vir debater o porquê não foi uma leitura tão prazerosa. E reforço que não é um thriller, tá? Se vocês forem ler a resenha dessa edição aqui da Globo, que é a que eu li, aqui atrás vocês vão ver que vai dizer que é um thriller. Não esperem suspense, nada parecido com House of Cards, porque não vamos ter, tá? Mas e tu? Já tinha escutado falar do Ciro dos Anjos? Conhece alguma obra desse autor brasileiro? Comenta aqui que eu quero saber. Se tu gostou deste vídeo, já dá o teu like, se inscreve no canal para acompanhar as próximas resenhas, e muito obrigada pela tua companhia até aqui.